Altíssimo é Senhor acima da terra, mais elevado que todos os deuses. Altíssimo é Senhor acima da terra. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Paulo fala nesse momento sobre a superioridade de Cristo. Cristo é superior às autoridades, tanto deste mundo, como do mundo por vir, como do mundo celestial, como do mundo espiritual. Seu governo está acima de tudo isso que nós vemos no mundo em que vivemos. Ele está acima de qualquer poder e ganhou o nome que está acima de qualquer outro nome que se possa mencionar. Nesse mundo e no mundo por vir, ele é superior. Ele conduz a história. Nós não devemos ficar alarmados com as ocorrências que nós vemos nesse mundo, pois tudo o que acontece está debaixo do propósito e da vontade de Cristo, pois Ele governa sobre o seu povo. Mas o que faz de Cristo superior a tudo o que existe? A resposta Paulo deu logo no início desse texto que nós estamos refletindo hoje, que nós estamos refletindo nesse momento. O que é que faz de Jesus superior a todo o governo que há no mundo, seja nesta era ou no porvir? A ressurreição dos mortos. A superioridade de Cristo está no fato de que ele ressuscitou dos mortos e, com isso, ele tem poder até sobre a morte. Por isso, é importante lembrar quem nós estamos seguindo. É importante lembrar que quem nós seguimos tem o poder sobre a morte. Então não há o que temer da nossa parte. É bom lembrar que a nossa esperança não se limita a esta vida, mas sim a uma vida sem fim na presença daquele que nos governa, Jesus Cristo, o Senhor de todos. Será que cremos que um dia Deus vai exercer o poder da ressurreição em nós através de Cristo? Se cremos, qual o impacto que essa fé tem em sua vida, na minha vida? Porque às vezes vivemos nesse mundo como se fôssemos ficar aqui para sempre. Agimos como criança, às vezes. Agindo como se vivemos aqui, nesse mundo
agarrados em certas coisas, como se a vida se limitasse a apenas aquilo que nós vemos aqui. Será que nós cremos que a morte não tem domínio sobre nós? É algo para pensar, não é? Porque se nós temos medo da morte, que vai chegar a qualquer momento, então precisamos avaliar no que ou em quem estamos crendo. Eu creio. Sabe por quê? Porque está escrito que a morte não tem domínio sobre mim, como não teve domínio sobre Jesus. Pois está escrito: ora, se morremos com ele, e fizemos isso no batismo, lembra? Morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Vida verdadeira só nele, só em Cristo Jesus. Pois, Paulo continua, sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Aí Paulo conclui falando da razão. Qual a razão? Por que ele não pode morrer outra vez? Porque a morte não tem mais domínio sobre ele. Romanos capítulo 6, versos 8 e 9. A vitória de Jesus sobre a morte fez com que ele tivesse e tem poder sobre a morte. Mas mais do que isso, fez com que ele reinasse sobre nós. A partir da sua ressurreição, nós podemos fazer parte do reino de Cristo, que é eterno. Pois Deus, diz Paulo na carta aos Efésios, a carta que lemos, Deus o fez assentar-se à sua direita. Posição de governo. Jesus está reinando sobre aqueles que entregaram a sua vida a ele, e esse reinado, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, durará até que o último inimigo seja destruído. E conforme está escrito em 1 aos Coríntios 15, 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. É importante a gente prestar atenção nisso, não é? Porque às vezes a gente vê pessoas que acreditam em Deus, mas receosos por causa da morte, que vai chegar a qualquer momento, a qualquer um. Não há o que temer, porque mesmo que a morte nos alcance, Cristo nos ressuscitará. Por quê? Porque ela não tem domínio sobre os que estão em Cristo Jesus. Enquanto isso não acontece, Paulo diz também na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que é necessário que ele reine até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. E o último inimigo é a morte. Nós precisamos refletir sobre as nossas convicções e nossas prioridades, para que Jesus também ocupe o lugar mais importante em nossa vida, que ele adquiriu, lembra? Quando nos entregamos a ele. Lembra que ele nos adotou e o preço pago por essa adoção foi a sua morte, foi o seu sangue. Lembra disso? É nele que nós temos esperança. E como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios também, se a nossa vida se limita apenas a isso aqui que a gente está vendo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O fato é que há ressurreição. Ressurreição.
ressurreição. A morte não tem domínio sobre os que estão sendo governados por Cristo Jesus. Você lembra das perguntas que foram feitas naquele dia em que você entregou o governo da sua vida a Jesus? Você lembra? Quem é Jesus para você? Você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus? Você está disposto a ser fiel a Jesus e à sua igreja, da qual ele é o cabeça e ele governa? Lembra disso? Talvez não tenham sido exatamente as mesmas perguntas mencionadas acima, ou mencionadas nesse momento, mas todas elas tinham o propósito de confirmar as suas convicções. Tinham o propósito de reafirmar a sua esperança e a sua fidelidade a Jesus. Uma das coisas que fez com que você e eu disséssemos sim a todas as perguntas naquele momento foi justamente a esperança da ressurreição. E assim, Cristo se tornara, a partir de então, seu rei, o governante de sua vida. Lembre-se disso. Jesus ressuscitou e está reinando à destra de Deus. E seu nome está acima de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Os homens decidem o que vão fazer de suas vidas. Mas quem está governando soberanamente é Cristo Jesus. E a seu tempo, e de acordo com o seu propósito e sua vontade, ele voltará para nos levar e estar com ele para sempre. Como estão suas convicções hoje, nesse momento em que estamos tratando desse assunto tão importante? Cristo tem a prioridade do governo em tudo que envolve a sua vida? Pense nisso. Não coloque o governo de sua vida nas mãos de seus desejos ou de suas vontades, pois a seu tempo e de acordo com o seu eterno plano, o seu propósito, ele virá para levar todos aqueles que estão se preparando e aguardam a sua vinda. E quem aguarda a vinda de Jesus, cuida em como está vivendo a sua vida. Se Cristo é superior em sua vida, em minha vida, então ele nos governa. Se ele nos governa, não há o que temer, pois nem a morte tem domínio sobre nós. Porque do mesmo modo que Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Que Deus te abençoe e que você abrigue em seu coração essa esperança. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos.